Transformações é especialização em educação ambiental. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês porque tem algo me incomodando. Eu vou viajar daqui a pouco, 2 horas da manhã eu volto aqui de Manaus para Recife. Eu tenho que sair daqui de 1 hora da manhã do Ibis, agora são 6h44. Eu prometi para mim mesmo que eu dormia às 7 horas, mas eu não consigo sem falar isso aqui para vocês, sem gravar esse vídeo. Estão dizendo por aí que a devastação da Amazônia vai causar falta de ar. Estão até postando pulmãozinho verdinho aí na internet. Gente, pelo amor de Deus, o ar que nós respiramos não vem de floresta, 70% vem de algas, vem do mar. Então vamos desmistificar isso daí, tá? Dá uma pesquisada que você vai ver isso daí. Outra coisa, estão falando que vai aumentar o efeito estufa, porque essas árvores têm muito CO2. Falácia, isso não existe. Procure no YouTube uma entrevista com o Jô Soares, de um climatologista, um professor da USP, renomado, que vocês vão, coloca lá no YouTube, professor USP, climatologista, entrevista com o Jô Soares, e você vai desmistificar tudo isso aí, tá? Inclusive, daquela história do CFC, do buraco da camada de ozônio. Assista a entrevista na íntegra, vale a pena. Você está preocupado com essa questão ambiental? Eu vou lhe dar umas sugestões. Tenta mudar o teu redor, tenta mudar o que está aí à tua volta. Por exemplo, tem um rio aí próximo, não tem? Geralmente tem, aquele rio sujo. Aquele rio onde o pessoal joga sofá, joga lixo. Já tentou fazer alguma coisa com relação a isso? Já tentou convencer a população a não fazer isso? Quando você passa, que você vê o cara jogando, ei rapaz, não faça isso, vamos conversar. Na praia, já viu alguém jogando sujeira na praia? Já tentou conversar, já tentou questionar? Já ajudou naquelas campanhas de pegar a sacolinha e juntar lixo na praia? Ou então aí perto de você, já plantou alguma coisa? Um vaso, uma plantinha, para deixar o seu ambiente mais florido? Quando você está aí, que você identifica, por exemplo, que um vizinho tem água parada, que pode gerar dengue, mosquito, você questiona isso? Você briga? Porque meio ambiente não é só florzinha, não é só animalzinho, não. O ambiente é tudo, meio ambiente, incluindo você. Incluindo a saúde das pessoas que moram no seu entorno, na sua circunvizinhança. Então se preocupe em fazer algo para mudar o seu espaço, o seu redor, onde você pode ter ação, tá? O planeta, ele não é afetado por isso. Isso tudo é paradigma criado para alimentar uma indústria ambientalista, digamos assim. Pessoalmente falando, tem muita coisa que você pode fazer, como eu falei aqui agora, existem várias outras. Como empresa, caso você seja empresário, você pode começar, por exemplo, levantando os aspectos e impactos ambientais da sua empresa. Quais são as atividades da sua empresa que são poluidoras? O que é que você está fazendo com esse resíduo? Você está mandando para onde esse resíduo? O que é mais significativo? O que é menos significativo? O que é que eu posso tratar? O que é que eu posso mudar para isso? Eu conheci um empresário um dia desse que ele estava preocupado com a geração de resíduo e ele criou a aba coleta seletiva e começou a destinar. Porque muitos empresários falam assim, não, eu não vou fazer coleta seletiva, porque quando o caminhão chega aqui, junta tudo e leva. Então, se a prefeitura não faz, o que eu devo fazer? Você deve fazer sim, a responsabilidade também é sua, como empreendedor. Então, por que você não junta lá o papelão e você não acha uma cooperativa onde você possa entregar esse papelão? O seu aço, por exemplo, para ser, talvez, retrabalhado numa Gerdau, por exemplo, da vida. Então, não diga que você não tem responsabilidade, que tem. Todos temos responsabilidade. Então você está aí, você agora virou ambientalista, então assuma esse papel, pense nisso que eu estou lhe falando aqui, certo? Estava entalado, eu precisava falar isso. Aí você pode estar se perguntando aí, Denise, então você está falando que pode destruir a Amazônia. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso aqui não. Não pode destruir, até porque lá tem uma biodiversidade.
Então lá você vai encontrar espécies, você vai encontrar plantas, onde em lugar nenhum do mundo você vai encontrar. Então, não deve acontecer isso, e é fundamental que o poder público tome uma ação relacionada a isso e evite essa extensão desse incêndio. Então, eu não sou a favor do desmatamento, nem desmatamento, nem dos incêndios na Amazônia. Não estou protegendo, não. Nada disso, não. Tem que agir, sim, e os culpados têm que ser condenados. Então você está achando, como estão falando aí, que são as ONGs. Eu não estou achando isso, não. Tá? Nem estou falando que foi, nem estou falando que não foi. Eu acho que tem dois lados de uma moeda. Eu não sei até que ponto essas ONGs eram articuladas na região ao ponto de talvez fazerem o contrário. Por exemplo, quando eu falo o contrário, delas estarem evitando que isso viesse a acontecer há muito tempo. Porque a gente sabe dessa necessidade de se desmatar para ganhar terra e etc e tal. Então, se elas estavam usando esse recurso para se mobilizar, para evitar isso, tá? Articular, então realmente elas eram o anjo da história. Mas pode acontecer o contrário também. Quais são os interesses dessas ONGs? A gente não sabe. Eu só sei do seguinte, certo? Tem ambientalista aí interessado em bloquear o acesso às informações a respeito do uso dos recursos dessas ONGs. Por quê? Por que bloquear? Por que não abre? Porque se for algo bom, algo legal, a intenção, a gente vai saber. Se for algo ruim, também vai saber. Então, assim, não tomo partido nenhum, tá? Mas, assim, é muita coincidência, né? Você tem o bloqueio do recurso lá pela Noruega e pela Alemanha, e de repente começa a acontecer essas queimadas numa região que a gente não tem histórico. Então, assim, é algo a se pensar, tá?